Olá, eu sou a Suzana do Como Eu Vou. Como você vai? R$ 7 o litro da gasolina. Eu torci muito para esse momento nunca chegar, mas aqui estamos nós. Eu acabei de pagar R$ 6 no litro e eu moro em São Paulo, que costuma ter uma gasolina um pouco mais barata do que a média. Tem lugar por aí que já passa dos R$ 7. Se continuar nesse ritmo, vai chegar a R$ 8 no interior do Brasil, assim, daqui a pouquinho. E aí que com essa crise hídrica e com a nossa moeda desvalorizando, não tem nenhuma previsão disso melhorar. Economizar combustível não é só um papo de ecochato para poder melhorar o planeta. Bate direto no bolso. Se você consegue economizar combustível, você consegue economizar para depois levar seu amor num lugar bacana. É bom a gente conseguir ter dinheiro para fazer as coisas que a gente quer. E geralmente a gente não quer ficar gastando muito com gasolina. Então eu tô aqui para falar de maneiras de você economizar combustível. Porque se você quiser continuar usando o carro, é melhor mudar alguns hábitos antes que aconteça o pior. Então vamos pensar como a gente consegue economizar combustível. E aí, enquanto eu explico isso para vocês, eu vou dar uma arrumada nessa mesa aqui que tá uma bagunça incrível. Eu vou também instalar uma plaquinha no meu computador. Então, vem comigo aqui que eu vou explicando no caminho. O objetivo da gente aqui é conseguir um equipamento que seja mais apropriado para a missão que a gente vai ter. E para isso a gente vai mudar algumas coisas do carro para ele poder ficar mais econômico. Primeiro a gente vai pensar na aerodinâmica do carro. O quanto de resistência de ar que você gera quando você está dirigindo é algo que faz muita diferença no consumo. Tanto que as marcas de carro só começaram a se preocupar com essa coisa de aerodinâmica lá pelos idos dos anos 70, quando aconteceu a primeira crise de combustíveis. E aí que quando a gente pensa em dirigir na estrada, isso faz ainda mais diferença. Pode até ver que esses carros elétricos novos que estão saindo, eles saem todos com um formato meio de coupé, né? A traseira dele um pouco mais abaixadinha, eles têm todos meio que um formato de gota. E isso acontece justamente porque eles têm um pensamento maior na aerodinâmica. Como é muito importante para o carro elétrico ter uma autonomia maior, e isso está sendo bem crítico para a venda dos carros elétricos, o pessoal tem focado muito em aerodinâmica em carro elétrico. Então, além desse formato, você também vê algumas marcas começando a pensar em usar câmeras ao invés de retrovisores. Então, tem algumas coisas sendo feitas nesse sentido. E por mais que o seu carro não seja um desses super tecnológicos, super eficientes, elétrico, essa frescurada toda, ainda assim tem coisa que dá para fazer para poder melhorar a aerodinâmica dele. E aí, o que dá para fazer? Dá para você fechar as janelas do carro. Quando você fecha as janelas, a aerodinâmica dele melhora bem. Dá para você remover bagageiros. Se você não está usando o bagageiro que está em cima do carro, tira do carro. Ele gera arrasto desnecessário. Em caso de picapes, por exemplo, se você tampa a caçamba, ajuda a não ficar prendendo o ar ali. E aí também ajuda na aerodinâmica. Eu sei que com o meu carro, se eu fecho as janelas, ele faz 1 km por litro a mais do que ele estava fazendo antes, só por fechar a janela. A segunda coisa que a gente vai pensar aqui é não levar o que não precisa. O pessoal de bicicleta manja bastante dessa parte. Você tem que colocar muito mais força no pedal quando você está carregando uma mochila pesada do que quando você está pedalando e está só você. A mesmíssima coisa conta para um carro, numa outra escala, é claro, mas conta também. Então, o carro vai ter que fazer mais força para carregar mais peso, portanto ele vai gastar mais combustível. Então o que a gente tem que fazer? Não levar nada que não precise levar no carro. Então, por exemplo, o bagageiro, que eu já tinha mencionado antes, esse você pode tirar se você não estiver usando, coloca só quando for viajar. Você pode tirar, se o seu carro tiver, por acaso, o banco removível, dá para remover o banco. Umas coisas jogadas no porta-mala, às vezes a gente esquece até pneu dentro do carro, pneu é um negócio que pesa muito. Então tem muita coisa que dá para tirar de dentro do carro, que não vai agregar nada, e se você tirar de lá, dá para economizar um pouco de combustível. A terceira coisa que a gente vai pensar é na calibragem dos pneus. O carro, quando não está calibrado da maneira correta, ele gasta mais, porque o contato do pneu fica diferente com o chão. Quando você coloca menos ar no pneu, ele fica com menos pressão, e quando ele está com menos pressão, ele encosta mais no chão.
Isso é algo bom quando você precisa de mais aderência. Então, por exemplo, é frequente o pessoal de trilha acaba fazendo isso. Mas se você está andando na cidade, você completamente não precisa fazer isso. Na cidade, o ideal é você deixar o pneu calibrado de acordo com o que o fabricante pediu que você deixasse. De acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, a cada libra de pressão que o seu pneu está abaixo do recomendado, ele gasta 0,4% a mais de combustível. Então, se você tiver ali umas 5 libras abaixo, você vai estar gastando 2,5% a mais de combustível, mais ou menos ali. Parece pouco, mas quando você soma o ano inteiro de você provavelmente esquecendo de calibrar o pneu, isso pode fazer uma diferença. É bom calibrar o pneu do carro pelo menos uma vez por mês ali. Em caso de moto, é bom calibrar pelo menos a cada 2 semanas. Eu geralmente acabo calibrando toda vez que eu abasteço. Eu acho que é um costume bom de ter. Agora, também não vai exagerar na quantidade de pressão, tá? Se você colocar pressão demais no seu pneu, aí pode acabar dele desgastar errado. Tem alguns carros que tem um tipo de pressão eco que eles escrevem na etiquetinha de pressão do pneu, que é, no caso, uma pressão que você coloca um pouco mais de pressão, ele economiza combustível e o carro fica um pouco menos confortável de passar em buraco, né? Mas é bom colocar essa pressão eco só nos carros que estão escritos que pode colocar essa pressão eco. Se não está escrito na etiquetinha, geralmente é melhor não, porque ele não vai ter um pneu que é preparado para isso. Se não for preparado, a chance é grande dele acabar desgastando errado, e aí você pode economizar combustível, mas você vai ter que gastar mais com o pneu, não adianta nada. E aí tem mais 2 problemas se você acabar colocando mais pressão do que você deveria, que é o indicado, né? Um desses problemas é que você pode acabar causando um acidente, porque afinal você vai estar rodando o pneu com uma pressão que ele não foi desenhado para rodar. O segundo problema que pode acontecer é que você pode acabar tendo dificuldade para pegar o pagamento do seguro em caso de acidente. Por que eu digo isso? Porque, assim, seguro, eles sempre querem tentar arranjar um motivo para não pagar a gente, né? E aí, nesse sentido, eles podem tirar a pressão dos seus pneus ali na hora do acidente e falar, olha só, essa pessoa não estava rodando com a pressão indicada, ele estava rodando a mais, ele estava de propósito rodando numa calibragem errada. E aí isso pode acabar dificultando, eles podem criar um empecilho ali na hora de você pegar o resgate do seguro. Então, assim, por esses motivos eu acho que é suficiente já entender que não vale a pena, né? Se você estiver pensando em trocar o seu carro para GNV, ou você pegar um carro diesel, é uma coisa que tem que pensar com bastante carinho. Não é que não vale a pena, é que, como sempre, a resposta não é tão simples. Geralmente o kit GNV só compensa se você vai rodar muito com o carro e você vai rodar com o carro até o carro acabar, aí compensa. Porque o preço de instalação é muito grande e depois para você conseguir vender um carro GNV é mais difícil. Agora o carro diesel, o problema é que no Brasil só vende carro diesel enorme, né? Só vende uns carros diesel que são muito consumistas de combustível. Não vende, assim, um carro miudinho a diesel, né? Então, se você quiser um carro diesel, você pode até economizar? Até pode, mas muitas vezes acaba não compensando só pela economia de combustível. Compensa pela autonomia. Isso compensa muito, assim. Você consegue rodar muito mais com o tanque. Essa parte é um conforto incrível. Agora, de resto, você precisa entender realmente se é aquilo que você quer, porque vai ser um carro que ele vai gastar mais combustível. Então, por exemplo, entre, sei lá, um Honda Fit e você ter que comprar um carro que é muito maior, qual que vai gastar mais, mesmo considerando que é diesel versus gasolina, né? Comprar um carro a diesel, na maioria das vezes, não é a melhor opção para poder economizar combustível. É claro que o conector tá de um jeito super complicado de colocar e eu vou ter que tirar essa placa daqui. É claro! E quando for abastecer, aliás, compara preço, mas cuidado com você ir muito longe para poder comprar um combustível mais barato. Muitas vezes a diferença de preço não compensa a distância que você vai ter que dirigir até lá, porque afinal você vai estar gastando combustível em todo o caminho que você vai estar indo até lá. Agora, sabe o que você não vai fazer para economizar combustível? Você não vai, de jeito nenhum, comprar essas coisas de economizador de combustível. Então, a gente
Tem essas coisas de plugar na OBD2 do carro, tem uns tubinhos de alumínio que eu vi outra vez que os caras vendem, que é não sei o que de hidrogênio, nem lembro mais direito o que é o negócio, eu vou colocar aqui a imagem na tela. Aquilo não funciona, tá? Você pode ter certeza que os engenheiros que fazem os carros estão assim loucos para conseguir bater meta de emissões. E eles estão loucos para conseguir achar coisas que economize combustível no carro. A coisa que eles mais querem na vida deles é economizar combustível. Não vai ser um negocinho que você compra na internet que vai fazer um trabalho melhor do que todos aqueles engenheiros que ficaram lá anos pedindo, pelo amor de Deus, como que a gente consegue passar nessas metas de emissões super difíceis que o governo da Europa coloca para nós. Não é uma coisa assim que é trivial de fazer, você fazer um motor mais eficiente, é um negócio complexo. Esse pessoal que inventa essas parafernália aí tá querendo só roubar seu dinheiro. Não leve eles a sério. Agora, a próxima coisa que você tem que fazer para poder economizar combustível é manutenção do carro. Carro sem fazer manutenção gasta muito mais. Por exemplo, se o seu carro está desalinhado e desbalanceado, o seu pneu vai gastar errado. E aí você vai ter que gastar mais ainda com o pneu. Se você está rodando com um óleo velho, é um negócio perigoso, porque pode danificar o motor profundamente e você acabar tendo que pagar por um reparo que vai ser ali 50 vezes mais caro do que você ter que simplesmente fazer uma troca de óleo. Se você estiver andando com o filtro de ar do carro muito sujo ou até entupido, o carro vai render menos, porque afinal ele não vai estar tão bem refrigerado. E aí pode até danificar o motor também, que também vai gerar um custo maior do que você simplesmente trocar o filtro de ar. Então tudo que a gente puder fazer para fazer o nosso carro rodar do jeito mais tranquilo possível é o mais indicado. E uma última coisinha que também ajuda: manter o carro limpo. Parece estranho, mas sujeira adiciona muito no arrasto. Você conseguir manter seu carro, assim, não precisa estar super brilhante, mas se tiver com muita sujeira, adiciona no arrasto, é bom dar uma limpada. E isso é tudo que você precisa fazer para preparar o seu carro para ele ficar mais econômico. As próximas coisas que a gente vai falar é sobre como você dirigir o carro de uma maneira mais econômica. Há alguns anos atrás, uma piloto profissional e um jornalista de carro bateram o recorde de quantidade de países visitados com um único tanque de combustível. Eles usaram um Audi A6 Ultra a diesel e usaram todos os truques na manga possíveis que não envolvesse modificar o carro. No final das contas, eles passaram por 14 países e dirigiram 1.865 km com um tanque só. O consumo do carro foi 32 km por litro. Sensacional, né? Então vamos falar aqui de várias técnicas que eles usaram a dirigir para poder bater esse recorde e que são coisas que dá para fazer no dia a dia. Para começar, vou falar aqui o que tem mais impacto no consumo do carro: aproveitar a inércia do carro. Inércia, aquela da aula de física. Lembra da primeira lei de Newton? A lei da inércia? Todo corpo tende a continuar no estado que está. Movendo se está movendo, parado se está parado. Para mudar o estado, precisa aplicar uma força. E sempre que a gente aplica força, a gente gasta combustível. Ou seja, para economizar combustível, a gente precisa dirigir buscando usar o movimento que o carro já está fazendo. O que isso realmente significa na prática? Significa que todo movimento brusco gasta muito combustível e muito freio. E aí depois que a gente vai tirar o carro da inércia, né, a gente tem o momento de acelerar e o momento de frear. Se você está começando a andar com o carro, é melhor você apertar o acelerador devagar, porque se você acelera aos poucos, você perde menos energia entre o pneu, o atrito do pneu e o chão. Se você acelera muito de uma vez, muitas vezes você perde muita energia em calor, porque o pneu esquenta, o chão esquenta, tem muito mais atrito acontecendo muito mais rápido. Então, se você acelerar devagar, gasta menos combustível. Já na hora de frear, você gasta menos combustível se você planejar melhor as suas freadas. Por exemplo, você está chegando ali no semáforo. O semáforo está ali, ele ainda está um pouquinho longe de você. E aí, já que esse semáforo está longe de você, o que você faz? Às vezes tem gente que eu vejo fazendo por aí, acelera e aí freia quando está em cima do semáforo. Tem uma segunda opção. Você pode olhar lá longe que o semáforo está fechando, o que você faz?
você tira o pé do acelerador, você não freia. Você deixa pra frear um pouquinho mais pra frente, você deixa o carro ali andando na banguela, e aí depois você freia. E quando você frear, você freia devagar. Desse jeito, você consegue frear mais tarde. Pode ser que o semáforo abre nesse meio tempo e você consegue continuar e você não faz o carro parar 100%. Se você faz o carro andar sem ele ter parado 100%, você consegue economizar combustível nessa, porque afinal você vai precisar de menos força para fazer o carro voltar a andar. E aí, se você não fica acelerando e freando, quando você soma essas duas coisas, você acaba economizando combustível. As duas coisas são parte de você acabar dirigindo de uma maneira que não é tão agressiva, né? Então, você dirigir mais suave economiza combustível. Acho que o principal que a gente tem aqui é que ambas as coisas, tanto você acelerar com mais tranquilidade quanto você frear com mais tranquilidade, exige um pouco mais de controle da situação que está acontecendo em volta de você. E para você conseguir ter esse controle, é importante você dirigir olhando à frente do carro. Eu sei que soa muito estúpido, porque afinal você vai olhar para pensar, pô, mas eu sempre dirijo olhando na frente do carro, né? Todo mundo dirige olhando para frente do carro. Só que o dirigir à frente do carro, que eu quero dizer aqui, não é assim só olhar para frente. É assim que às vezes quando a gente olha pra frente meio perto do carro. A gente não tá olhando lá longe, a gente tá olhando muito perto. E aí você tá olhando muito perto, a gente acaba não tendo a total noção do que tá acontecendo em volta da gente. A gente fica com a nossa visão limitada. Então melhor do que a gente ficar olhando perto, a gente olhar lá longe. Eu lembro quando eu tava tirando minha carteira de moto, e tem um pedaço da carteira de moto que você tem que se equilibrar em cima de uma paredinha de 10 centímetros que tem, assim, uma trave, assim. Tem, sei lá, uns 3, 5 metros que você tem que percorrer com a moto em cima dessa paredinha de 10 centímetros de largura. Não pode cair, se cair é reprovado. E aí o instrutor falou um negócio pra mim que eu achei que fez bastante sentido, que ele falou, olha, se você ficar olhando muito perto, você vai cair. Você não vai conseguir fazer. Porque você não vai ter a total noção do seu equilíbrio. Se você olhar lá longe, aí a chance é maior de você conseguir fazer isso direito. E deu super certo. Eu consegui fazer super na hora que ele falou, olha lá longe. Eu olhei lá longe e deu muito certo. Aí eu aprendi que esse negócio de olhar lá longe é bacana mesmo. E essa tampa aqui nunca fica certa, é impressionante. Ai, eu odeio essa tampa. Vai, compra um case barato mesmo, investe nas peças tudo, acaba o dinheiro, aí compra um case barato, vai dar nisso. O negócio fica meio torto, nunca encaixa direito. Tipo cobertor curto, você cobre o pé e a cabeça sai e vice-versa. Quase foi. Agora foi. Yes. Ufa! Olhando mais à frente do carro, você consegue se planejar melhor para tudo. Você consegue entender se você precisa frear depois ou antes. Você consegue entender como você vai usar as marchas. Porque você usar as marchas de um jeito mais inteligente também ajuda a economizar combustível. É bom andar com o carro um pouco mais, com as marchas mais adiantadas, assim, se for possível, porque as marchas mais cedo elas puxam muito, né? Se você consegue andar com o carro meio que na banguela, você está gastando menos combustível. Outra coisa que é importante também, eu diria que até uma das mais importantes para conseguir ter um efeito bom de economia de combustível, é você controlar a velocidade que você anda com o carro. Há um tempo atrás, a revista Quatro Rodas fez um teste sobre velocidades de carro. Eles testaram o que seria o efeito de você andar em várias velocidades com o carro. Eles testaram quanto é que o carro consumia a 120 por hora, testaram quanto é que o carro consumia a 100 por hora. Eles fizeram vários testes, é uma matéria super legal. E aí, na época, eles descobriram que um Fox 1.0, se andasse com ele a 100 por hora, ele fazia 15,6 km por litro. Se andasse com ele a 120 por hora, ele fazia 10,4 km por litro. Então, de 15 para 10 km por litro é uma diferença muito grande. E isso acontece justamente porque o motor provavelmente está trabalhando fora
do que seria o ambiente ideal dele, ele está trabalhando uma velocidade maior do que ele foi projetado para ter um ponto ótimo, ele está sofrendo mais com a aerodinâmica também. Então tem vários fatores que fazem você acabar gastando mais em determinadas velocidades. Dependendo do seu carro, aí o ideal não é você andar a 120 por hora. Tem chance do ideal ser você andar a 100. E aí se você chegar um pouquinho mais tarde no seu destino, você vai economizar muito combustível. No caso desse Fox 1.0, a economia chegava a 50%. É muita coisa. No entanto, desse de economia acaba compensando, sabe? Não compensa você chegar tão mais cedo assim. Você olha, faz o cálculo, sabe? Dependendo da situação, você vai gastar, sei lá, 10 minutos a mais do seu dia para você economizar meio tanque. Pô, tá compensando? Eu acho que tá compensando. E além da velocidade, todo carro tem um ponto ótimo de rotação que ele funciona melhor. Então é interessante também entender qual seria esse ponto ótimo de rotação do seu carro, porque pode ser que não seja exatamente o ponto ótimo que você estava pensando. Com o carro manual é mais fácil você conseguir controlar esse lance da rotação, né? Com o carro automático, geralmente, se tiver aquele modo eco, é o ideal. Se não tiver o modo eco, não tem muita coisa que dá pra fazer. Até dá pra controlar um pouco no acelerador, mas não tem muita coisa pra fazer não. E aí a gente tem um último ponto ali, né? Se você estiver com o carro parado, desliga o carro. Mas por que desligar o carro? Porque quando ele tá em ponto morto, ele tá gastando combustível ali, né? Ele não tá magicamente ficando em ponto morto, ele tá gastando. E esse gasto, ele é um pouco maior do que a gente geralmente acha que é, né? A grande maioria dos carros, se você fica 30 segundos parado, você já compensou o lance de você ter que desligar e ligar ele de novo. Porque, sim, gasta um pouco mais de combustível você ligar o carro do que o funcionamento dele normal. Só que não gasta tanto assim. O motor moderno já é um motor que gasta bem menos na hora que você liga ele. E as baterias modernas também estão mais acostumadas a você conseguir ligar e desligar o carro com mais frequência. Então, muitas vezes compensa você simplesmente desligar o carro se você está parado. Isso é uma coisa que faz muita diferença, principalmente para Uber e 99, porque tá ali aquela pessoa esperando, né? Você tá esperando a pessoa chegar e a pessoa não chega. O que você faz? Desliga o carro. Você vai ver que vai dar uma economia bem razoável, assim, se você sempre desligar o carro. Experimenta fazer isso por um tempo. Agora, se você quiser realmente economizar, assim, algo que faça muita diferença, eu recomendo vocês darem uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre carro e moto. De você não só ter carro, mas você fazer um multimodal, né? Você misturar os dois meios. Isso é algo que tem compensado bastante fazer. Porque a diferença de consumo da moto é muito grande. Ai, os 3 lados do USB. E no vídeo de moto, eu comentei certinho os custos de tudo. Então, ficou bem interessante porque dá pra ver perfeitamente a diferença que é fazer um e fazer outro. Eu também fiz uma comparação legal com bicicleta, se você mora um pouco mais perto do trabalho, de bicicleta e transporte público, para conseguir entender um pouco melhor quais são os custos disso. Eu acho que vale assistir porque realmente está muito alto o custo desses combustíveis e a gente não tá podendo, né? Cada vez mais tá tudo muito mais caro, o combustível tá muito caro, o que a gente puder fazer para poder economizar com isso, melhor. Poxa, eu gastei quase R$200 para encher meio tanque de combustível esses dias e se para mim já fez um impacto grande, eu fico imaginando para quem realmente não tem mesmo esse dinheiro para dar, sabe? Então é algo que faz bastante sentido prestar um pouco mais de atenção. Agora a gente liga antes de terminar tudo pra ver se funcionou, né? Vamos ver. Ó, funcionou, tá bala. Sim, foi mais fácil. Difícil auxiliar as coisas com a mão esquerda, né? E bem, por hoje é isso. Se você gostou do que você viu por aqui, deixa o seu joinha e compartilha com algum amigo seu que queira entender um pouquinho melhor como economizar combustível.
e que goste desse assunto de carro, moto, bicicleta. Se você gosta desse assunto também, se inscreve aqui no canal, que eu vou ficar muito feliz de te ver aqui de novo. Nem sempre eu tô consertando o computador, às vezes eu tô só falando normalmente mesmo sobre esses assuntos. E é isso, um abraço. E aí depois eu posto no Instagram como é que ficou o resultado. Um abraço, tchau, tchau.